Olha, o São Paulo, apesar da derrota para o Santos, tem uma parada dura pelas quartas de final. Vai encarar a LDU. Perdeu o primeiro jogo, precisa reverter a história aqui no Morumbi. O São Paulo de Hernan Crespo não quer saber de tempo ruim, mesmo depois da derrota para o Santos pelo Brasileirão. Treinamento pesado debaixo de chuva, de olho no jogo de volta contra a LDU pela Libertadores na quinta-feira aqui no Morumbi. A boa notícia nessa semana decisiva é que o treinador pode ter novidades no banco de reservas para a partida das quartas de final da competição continental. Lucas Moura e Oscar podem aparecer entre os relacionados. O camisa 8 está recuperado da fratura de 3 vértebras lombares, marcou presença no treino dessa segunda-feira em todos os trabalhos com a bola ao lado dos companheiros. Foi a terceira vez que ele treinou com o grupo e pode ficar à disposição do treinador. Outra surpresa menos provável pode ser Lucas Moura. O atacante, que se recupera de uma artroscopia no joelho, evoluiu na transição, foi aos gramados e vive a expectativa de um possível retorno também contra a LDU. Agora, o tricolor precisa reverter a derrota por 2-0 da semana passada na altitude. Para avançar à semifinal da Libertadores, precisa bater os equatorianos por no mínimo 3 gols de vantagem. Um novo 2-0, só que a favor do tricolor, leva a decisão para os pênaltis. Mesmo assim, Hernan Crespo está otimista. Pode acontecer 2 coisas. A gente vai ser eliminado ou a gente passa. Se passa, vai ser algo histórico. Vai ser algo épico. A gente vai ganhar. Vai ganhar. A gente vai ganhar. Vai passar de fase. A gente vai ganhar. Otimismo de quem quer fazer história. O time do Morumbi não consegue reverter uma derrota por 2 gols de diferença no mata-mata da Libertadores desde 1993, ano em que conquistou o bicampeonato. Na época, perdeu por 2-0 para o Newell's Old Boys, na Argentina, pelas oitavas de final, mas venceu por 4-0 no Morumbi e garantiu a classificação. Um time que contava com o Cafu em campo, que mais tarde levantou a segunda taça do hoje tricampeão da competição continental. E agora, 32 anos depois, o ex-jogador que fez história no tricolor acredita na virada. Mas eu tenho certeza que no Morumbi tem condições, tem como reverter esse resultado. São Paulo aí no comando do Crespo. Otimismo apoiado por Cafu, Hernan Crespo e no retrospecto da LDU no Brasil. Os equatorianos não vencem por aqui há 8 jogos. E nessa expectativa, o São Paulo volta a treinar nesta terça-feira pela manhã. Tem mais um treino na quarta, antes da grande decisão, que vai garantir ou não a vaga para o tricolor na semifinal da Libertadores. Uma certeza, o time do São Paulo vai ter casa cheia, torcida empurrando, o torcedor são paulino tem ajudado a equipe nesses momentos decisivos. Bola rolando, o São Paulo tem todas as condições. Só não pode dar o mole que deu lá no Equador, vacilar aí principalmente no segundo gol que a equipe acabou sofrendo. Enfim, a volta do Oscar e também do Lucas pode ajudar muito o São Paulo. Para o tricolor do Morumbi, que também precisa, como dizem no continente, da remontada. Só que, no caso, na Libertadores, São Paulo joga na quinta-feira contra a LDU. Vamos lá com o Eduardo Afonso, que conta pra gente como o São Paulo começou essa semana decisiva. Amigos do Sport Center, o São Paulo não teve tempo de vivenciar a derrota para o Santos por 1-0 no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, já começou a preparação para o jogo mais importante da temporada, que será quinta no Morumbis contra a LDU, valendo vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América. E para garantir esta classificação, o São Paulo precisa, no mínimo, de uma vitória por 2 gols de diferença, já que perdeu por 2-0 em Quito na semana passada. As novidades neste primeiro treino, Oscar, o jogador que desde sexta-feira vem treinando sem nenhuma restrição, após uma lesão nas vértebras no jogo contra o Corinthians há mais de 2 meses, será relacionado pelo técnico Hernan Crespo, a não ser que aconteça alguma coisa até o treinamento de quarta-feira. A dúvida é Lucas Moura. Ele também vem fazendo atividades no gramado, mas ainda sem contato, sem atuar com o restante da equipe. Ele passou recentemente, há 3 semanas, por uma artroscopia no joelho. Existe otimismo que Lucas Moura também possa ficar, pelo menos no banco de reservas, à disposição para a parte final da partida. Nas demais posições, o treinador terá a base que jogou na semana passada em Quito.
com provavelmente Mailton na lateral direita, já que Cédric está se recuperando de uma infecção intestinal estomacal, jogou meio tempo em Quito e não jogou contra o Santos, e com possibilidade grande também de Rodriguinho começar como titular, já que na capital equatoriana ele atuou com 3 jogadores de marcação no meio de campo no início da partida. O time terá mais 2 treinamentos para ser confirmado por Hernan Crespo para o jogo onde o Morumbi estará lotado, apoiando a chance do São Paulo de chegar à próxima fase da Libertadores, disputar a semifinal contra Palmeiras ou River Plate. Crespo está tão confiante que na entrevista pós-clássico contra o Santos garantiu que o São Paulo vai ganhar da LDU. A gente vai ganhar. Vai ganhar? A gente vai ganhar. Vai passar de fase? A gente vai ganhar. Do lado equatoriano, o técnico brasileiro Thiago Nunes poupou o time todo na derrota para a Universidade Católica pelo campeonato local. Foi a primeira vez que a LDU perdeu em casa nos últimos 12 meses, 4-2. O foco todo é chegar ao Brasil, conseguir manter a vantagem obtida em casa e garantir a equipe também na semifinal da Libertadores. Aí vocês vão falar. Então, eu tirei um pouco da conversa para a gente falar especificamente aqui do caso do São Paulo agora. A classificação, eu já ouvi durante toda a semana. Você já ouviu de tudo? De tudo. Olha, sim, é possível, dá para ser, esse time da LDU não é tudo isso, se o São Paulo repetir a atuação que teve lá, o São Paulo consegue. Complicado por causa do 0-2. Tem gente já falando que é quase um milagre. Não, isso é uma insanidade. Tem nesse nível também. Eu acho que o São Paulo... também acho. Acho que tá longe de ser um milagre. A sensação que eu tenho desse jogo assim é que o São Paulo passa. Eu também tenho a sensação. Sabe por que a gente tem? Cara, Como não sei? Eu não sei porque é uma... Se vai ter pena, baseado no que a gente chega a essa conclusão. Porque eu também tenho a mesma sensação. Não, mas espera aí. A gente tem essa sensação, acho que por várias razões. Por várias razões. Primeiro, a gente falava antes mesmo dos confrontos começarem que dos 3 times, a LDU é o time mais fraco entre os 3. Perfeitamente, concordo. Depois, porque a gente falava que jogar fora era o grande problema do São Paulo por conta da altitude. Agora, a gente também há de convir, qualquer um que tenha visto o jogo, que o placar não reflete o que foi o jogo. Longe disso. Muito longe disso. Então eu acho que 3 erros individuais, 2 quando a gente fica com essa sensação, quer dizer, o São Paulo entrega os gols em falhas individuais, o São Paulo produz no segundo tempo o suficiente para empatar o jogo. E acho que quando a gente fica com essa sensação, no São Paulo jogando no contexto que jogou, ou seja, fora de casa, na altitude, que pode não ser a pior das altitudes, mas é uma altitude que a gente sabe que prejudica, se não a todos, prejudica a alguns, em mais ou em menos nível. Então, assim, o contexto era todo negativo e, apesar do placar ter sido 2-0 para a LDU, o que o São Paulo jogou não foi para 2-0 LDU. Então, assim, o normal é você imaginar que se o São Paulo joga o mesmo que ele jogou fora, já é o suficiente para em 90 minutos 2-0 devolver esse resultado. Tenho a mesma sensação. E lembrando, o São Paulo a gente não sabe quantos minutos o Lucas vai ter, mas é um cara que faz uma diferença monstruosa. A gente não sabe se e quantos minutos o Oscar vai ter, mas também é um cara que pode fazer diferença. Então são retornos que podem contar muito com o apoio da torcida, que tem sido indiscutível no Morumbi. Então, sinceramente, eu não vejo nada de missão de outro mundo e acho até que eu lembro que eu falei antes do primeiro jogo, que se fosse 1-0 LDU, eu talvez considerasse esse o placar que deixaria a vaga mais aberta. Porque 2-0 ou 3-0 LDU já levava o favoritismo para a LDU, vitória do São Paulo ou empate levava o favoritismo para o São Paulo. Eu não sei se depois do jogo de ida, eu não acho que os 2-0 é o que deixa o placar mais aberto. 3 partidas. Porque se fosse 1-0 LDU, eu acho que o São Paulo seria favorito. O confronto está aberto. É claro que antes dos jogos você tem uma visão a respeito deles, né? Depois do primeiro confronto, não é que você vai mudar, eu não mudei a ideia, eu acho que os brasileiros passam. Mas você enxerga cada dificuldade. Por exemplo, o clima do Maracanã foi um clima nada bom. Por que nada bom? Porque, cara, assim, o jogo teve interferência da arbitragem, claríssima, porque é uma expulsão. Da expulsão é um time com 10 contra o outro com 11, que muda o seu jeito de jogar e tira do Flamengo também boa parte da sua capacidade de reagir ao ser atacado. Então ele toma o gol, 2-1. É uma interferência no placar. A expulsão, ela interfere, e se não fosse a Conmebol retirar
o vermelho, o amarelo, consequentemente, o vermelho, o que iria acontecer? Você ainda teria uma interferência para o jogo da volta. Sim. Quer dizer, seria o trabalho completo. Mas ali criou-se um clima, vai ser não é em Buenos Aires, é La Plata, é um estádio que é bem legal, mas é um caldeirãozinho também. O Grêmio foi lá e venceu com Renato Gaúcho, 1-0, num contra-ataque. 2 Libertadores, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, apenas que o brasileiro já foi lá e ganhou. Então esse jogo tem o contexto. O Palmeiras é o saborzinho da oportunidade, que é aquele gostinho, perdeu a oportunidade de resolver nessa partida, mas vai ter um ambiente super favorável. Eu acho que o Palmeiras, nesse caso, o River não é um time que normalmente joga num campo sintético. Joga de vez em quando aqui. Os brasileiros todos jogam. Ou por ser o dono da casa, ou por ter que visitar os donos de campos sintéticos aí, então você joga. Hoje em Minas, você joga em Curitiba, você joga no Rio de Janeiro. Que o River amassou o Palmeiras naquela Libertadores do campo sintético. Isso não elimina, você não tira do adversário a sua capacidade de jogar, mas é diferente, né? Então assim, acho que o Palmeiras tem um jogo que nós vimos do Palmeiras, puxa vida, né? É mais fácil reproduzir aquele jogo em casa agora do que o Flamengo, que vai jogar na Argentina. Mesmo assim, eu confio em todos eles. E acho que São Paulo está aberto? Bom, eu vou dar algumas informações, por favor, realistas. Aos 79 minutos do jogo contra o Atlético Mineiro, o André, centroavante, se machuca. Se machucou um pouco antes, foi substituído e entrou o Tapia. O São Paulo vencia por 1-0. Depois, São Paulo fez 2-0 naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Depois, o São Paulo jogou contra o Cruzeiro, em Minas. Foi melhor no primeiro tempo, não marcou gol. Jogou contra o Botafogo. Ganhou de 1-0, sendo muito melhor. Sabe quem fez o gol do São Paulo contra o Botafogo? O Dineno. Depois o São Paulo pegou LDU fora. Não fez gol. O time reserva contra o Santos não fez gol. Depois que o André Silva se machucou, e não é só pelo André Silva, é por São Paulo ter um centroavante, o São Paulo marcou um gol logo em seguida naquela partida e depois jogou 1, 2, 3... 4 jogos com diferentes formações, fez um gol, o gol foi do Dineno, que não deve começar jogando contra a LDU. O São Paulo jogar melhor que o adversário, como fez contra a LDU, como fez contra o Botafogo, como fez no primeiro tempo contra o Cruzeiro, tem sido muito usual. O São Paulo não fazer gols jogando melhor também tem sido muito usual, né? Eu acho que o São Paulo é um time que não dá garantias, mas tem volume de jogo para conseguir a classificação. O volume não está se transformando em gols. Falta é o ponto final. Né? Mas é louco, né? Porque isso é um discurso que é válido e foi... Quanto a torcida do Flamengo não fala sobre isso, né? Mesmo tendo os jogadores que têm, os centroavantes que têm, ou se não centroavantes, né? Mas tem um grande centroavante. Mas isso aconteceu agora. No Buenos Aires aconteceu no Rio. Aconteceu com o volume também, é verdade. Não foi compatível com o placar. É engraçado como é comum isso, né? Aos brasileiros. Mas de fato, como disse o Birner, hoje o São Paulo não tem o centroavante, né? Que atrapalha inclusive o desempenho do Luciano, que gosta de jogar atrás do centroavante. Por outro lado, volto a falar do que disse dos jogos de Palmeiras e Flamengo. É um jogo de caráter diferente. O time do Crespo, o time de São Paulo com o Crespo, tem ido muito bem nos jogos do Campeonato Brasileiro e, por enquanto, no mata-mata, ele é a antítese do que é no brasileiro. Ele conseguiu ser eliminado por Atlético Paranaense com o time misto, jogando Copa do Brasil. Ele foi mal contra o Atlético Nacional, fora, se classificou nos pênaltis. E ele mesmo jogando melhor que a LDU... O melhor jogo de mata-mata do São Paulo do Crespo foi essa derrota para a LDU, tô enganado? Talvez o jogo contra o Atlético Nacional no Morumbi, um pedaço, porque foi mais consistente. Né? É que falando coletivamente, porque eu considero os individuais também. Sim. Agora, olhando o volume de jogo do São Paulo, olhando o ambiente, como vai ser a chegada no estádio, se o São Paulo faz um gol ali, primeiro tempo e tal, cara, é plenamente possível virar. Então, eu acho que o São Paulo vai ter contra a LDU o seu grande teste, onde ele vai mostrar se ele realmente tem a competitividade que ele mostrou, por exemplo, ano passado, que ele mostrou em grande parte dos momentos de mata-mata recentes. Né? O São Paulo, ano passado, foi eliminado pelo Botafogo nos pênaltis, o São Paulo caiu na Copa do Brasil com o Atlético, inclusive sendo prejudicado pela arbitragem. Outra coisa que eu não consigo entender é porque a direção do São Paulo não faz pressão. Porque são 2 pênaltis no Luciano, a Renata Royal mostrou, um deles eu acho discutível, empurrão, o chute no Luciano é claríssimo, ninguém nem fala.
E na Conmebol, no futebol sul-americano, isso funciona. Então, assim, eu acho que São Paulo parece encarar, e isso é uma coisa que deve incomodar o torcedor, o jogo, de um jeito mais brando do que Palmeiras e Flamengo estão enxergando os seus jogos. E eu acho isso estranho, porque o São Paulo é um time que nessa hora costuma se mobilizar. Mas não até é porque que vários jogadores considera mais brando, cara. Eu não vejo isso de atitude. O São Paulo... Tô falando da direção, não tô falando de torcida, assim. Porque aqui... A direção é o quê? É ficar mandando carta, dando entrevista? Não, funciona. Ah, tá bom. Funciona, infelizmente funciona. Funciona também. Essa lógica de que a gente tem que ficar... Porque a gente critica os caras quando os caras fazem isso, e aí não faz, e aí pede que tá faltando fazer, sabe? Eu sei que você não gosta, mas isso é o... Não, é que assim, eu também não vejo essa deveria ser necessário, essa eficiência das reclamações que são ditas. Porque isso sempre é dito quando o cara reclama. E depois... Não é que, assim, eu acho que o que eventualmente surte efeito acho que tem... é fazer o que o Flamengo fez ali, de falar, olha, desculpa, essa expulsão é um absurdo, retira, já existem outros precedentes, vai buscar os precedentes. A gente que acompanha o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro no geral, é muito difícil reclamar de arbitragem de fora, né? Porque a gente tem a arbitragem aqui, que é um show de horrores, né? Então, se você falar dos outros, parece que aqui é um exemplo, eu não sigo o nosso exemplo. Na média é melhor, né? Ela tem sido... É aquilo que o Birner falou, a arbitragem de Libertadores melhorou. A nossa aqui é um horror, né? Assim, a gente tá vendo, é impressionante, né? E os árbitros brasileiros apitam melhor na Libertadores do que apitam aqui dentro. Exato, verdade. Inclusive os mais... E no Mundial também. Inclusive, principalmente os mais complicados aqui. Lá fora dá um negócio neles que eles ficam bons. Mas, assim, o VAR é ruim, o VAR não enxerga, quando enxerga vê demais, quando precisa vê de menos. A gente tem uma série de problemas. Então, está sendo descalibrado. Não, mas o São Paulo não jogou, não criou nada. Foi muito abaixo. E se alguém ali queria usar o desempenho contra o Santos para, de repente, garantir um lugar entre os titulares na quinta-feira... Não convenceu. Não convenceu, não. Me trouxe mais dúvida ainda. O Santos, falar um pouquinho do Santos, capitão, sem o Neymar, claro que vai perder em talento. Ganha o quê? Ganha um pouco na competição, né, Pli? Você tem um jogador a mais ali para trazer uma intensidade. Que o Santos precisa também, né? Acho que o Santos mereceu a vitória. Acho que é isso, assim, o Santos venceu e o melhor jogador do São Paulo ainda foi o seu goleiro, né? Com defesas ali importantes. Então, assim, a vitória importante para o Santos e merecida. E com relação à ausência do Neymar, é isso. O Santos perde na qualidade, todo mundo sabe o quanto o Neymar pode acrescentar nessa questão técnica, mas é um time que fica mais brigador, que fica com mais intensidade, enfim. E talvez mas se fosse o São Paulo titular, eu acho que dificilmente perderia desse Santos. O time do Santos não... O Santos tem bons nomes, mas ainda não tem uma boa organização. O que eu notei no Santos é que com esse novo treinador já está mais organizado defensivamente, né? Trabalha. Já está um pouco mais organizado, deu para ver no jogo de ontem. Parte defensiva bem Terceiro jogo do Vojvoda. Foram 2 empates até a partida de ontem, a primeira vitória. Aí o lance que a gente falou no começo do programa. Outro choque do Brasão, agora com o Ferreirinha, que não conseguiu fazer o domínio direito. A partir daí, praticamente só deu o Santos no jogo. O Yang acabou sendo a nota positiva do São Paulo. Ele que havia estreado contra o Sport no Recife, falhou numa saída de bola. Dessa vez trabalhou direito, trabalhou bem, né, Luiz? Bom goleiro. Trabalhou bem, foi exigido algumas vezes, cumpriu o seu papel, né? O Santos foi superior ao São Paulo. Agora é foco total. Na quinta-feira. Dá, Luiz, para fazer 3 e resolver nos 90? Claro, dá. Mas o quanto improvável é? Não, eu me apego no desempenho do jogo de ida, né? Que o São Paulo criou muitas oportunidades, teve chance clara de fazer o gol. Se tivesse feito o gol, a gente estaria contando uma história diferente. Mas eu ainda acredito que o São Paulo, com tudo que envolve as noites de Libertadores no Morumbi, a tradição, a torcida, eu acho que tem chance de... Mas é mais pro lado místico do que futebolístico? Não, meus guerreiros... Qual seria o seu ataque quinta-feira? Puta aí, meus guerreiros. Luciano e Luiz Fabiano, rapaz. Aí, Plirra,
complicado, muitas baixas, né? Então, mas tem que escalar 11. Tem que escalar. Agora, eu não sei as condições, parece que o Lucas vai ficar no banco, não sei as condições do Lucas. Nós sabemos que Lucas começar não vai. Meia horinha. Pra meia hora. O Oscar também, possivelmente, Oscar vai também ficar no banco, mas é um peso também esse jogador no banco. Mas são jogadores há muito tempo inativos, principalmente o Oscar. Luciano tem que... E quem? Luciano. Você tem Rigoni, você tem Ferreirinha, você tem Tapia, você tem Dineno. Escolhe um. Nossa. Vai, bicho. O treinador não é fácil. Mas eu iria de Dineno. Jura? Luciano e o meu centroavante. Vai lá, meu filho. Mas não é um jogo que você tem que abafar a saída de bola do adversário e tal. E o Dineno não é propriamente pra isso. Não. Se você fizer um jogo de muito cruzamento, você tem que ter esse 9 também, Plirra. É interessante. E você vai pôr o... jogador de área, né? O... Rigoni. O Rigoni é uma boa opção. Eu iria de Rigoni. É uma boa opção. É uma boa opção o Rigoni. Mais de movimentação. Eu sei que não sei agora depois do Sansão, mas o Crespo estava inclinado a começar o jogo de quinta com o Sabino, pela qualidade de saída de jogo, com o Alan Franco na sobra e o Tolói no lado direito. Principalmente se ele fosse começar o jogo com o Mailton, que no jogo de Quito causou uma impressão muito boa. Acontece que o Mailton contra o Santos não foi nada bem. E aí, de repente, ele pode optar pela experiência do Sérgio. Ele ficou junto com o time, não é a culpa dele. O time não foi bem. E no meio, ele tinha outra dúvida. Fora. Arboleda, nesses dois casos, não seria titular. O Arboleda que fez um jogo ruim no Equador, né? Outra dúvida, no meio-campo, Marcos Antônio, claro, titular, Rodriguinho será titular, e aí a dúvida entre Bobadilha e Pablo Maia. Bobadilha. Unânime Bobadilha? Eu também iria de Bobadilha. Vamos aguardar. Bom, sobrou 10 minutinhos pra gente... Pedro Ferreira está vivendo um momento especial em sua curta, mas já marcante trajetória no São Paulo, aos 18 anos. O meia não apenas veste a tradicional camisa 10 do Sub-20, como também carrega a braçadeira de capitão da equipe. Internamente, é tratado como um dos talentos mais promissores de Cotia e começa a despertar olhares atentos de Hernan Crespo, técnico do time principal. A primeira oportunidade de estar perto do profissional aconteceu nos treinos antes do duelo contra o Sport, quando foi observado de perto pela comissão técnica. Desde então, Pedro já apareceu em listas de relacionados, tanto contra o Sport quanto diante do Botafogo, no último domingo dentro de campo. Mostra um estilo de jogo diferenciado, inteligência tática, visão entre as linhas adversárias e capacidade de acelerar a equipe com passes verticais que quebram defesas. É um jogador que pensa rápido, cria espaços e deixa os companheiros em condições de marcar. Essa maturidade rara para sua idade vem chamando a atenção não só da comissão técnica, mas também dos torcedores que acompanham sua evolução. Pedro entende o peso de carregar a camisa 10. Usada por grandes ídolos do tricolor e encara o desafio com naturalidade, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, ajudando na virada épica sobre o Corinthians na final, mesmo sendo um dos mais jovens do elenco. Agora sonha em trilhar uma trajetória parecida com a de Lucas Moura, outro craque revelado em Cotia que brilhou no Morumbi. A convivência diária com os profissionais tem acelerado sua evolução. Pedro revelou em entrevista que recebe conselhos de Marcos Antônio sobre posicionamento no meio-campo, setor onde a exigência é máxima e cada decisão precisa ser tomada em segundos. O jovem valoriza cada orientação dos mais experientes e não esconde o quanto isso tem ajudado em sua preparação. Com humildade, Pedro afirma que não tem pressa. Para ele, tudo acontece no tempo certo. E o mais importante é estar pronto quando a grande chance surgir. Rodriguinho hoje peça importante no elenco. É uma inspiração. Esperou sua hora e brilhou em 2025. Agora, com a maratona de jogos que o São Paulo terá pela frente e Crespo cada vez mais atento às promessas da base, cresce a expectativa para ver Pedro Ferreira estreando oficialmente no time principal. A torcida já começa a sonhar com essa joia em campo, carregando o peso da 10 e mostrando o talento que tem. Se continuar com o mesmo foco e determinação, a estreia pode ser apenas questão de tempo.